Bom dia, Mauro. Alegria. Bom, amigo Zé, você gostaria de começar ou fazemos a organização das funções? Como gostaria de fazer? Poderás fazer a organização e depois eu darei um pouquinho de conversa para depois fazermos o que é preciso fazer hoje. Mas podes organizar e depois, entretanto, chegarão mais pessoas e eu conversarei com elas, tá bom? Sim. Então, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Estamos na nossa organização da dinâmica de grupo, que é muito importante a toda construção, pois solidariamente, em cooperação, nós conseguimos fazer muito. Quando estamos solitários, é difícil construir, né? Então, solicitar para que nós organizemos os nossos guardiões. Hoje, quem poderia ser o guardião do tempo, para gestar a nossa organização de tempo? Quem poderia assumir? Eu posso ficar, Zizi. Eu posso. Luiz? Ok? Luiz Monte? Sim, Ah, eu fico. agradecida, Luiz. Nós 5 podemos minutos? organizar de acordo? Isso. Ok. Tudo bem, 5 minutos? Está ótimo, então. Então, quem poderia ser o guardião das mãozinhas hoje? O Luiz assumiu o guardião do tempo. Tem Mauro. Agradecida, Mauro. Então, o Mauro vai assumir o guardião das mãozinhas. Bom, então, nós podemos começar. Amigo Zé, repassando novamente para você. Muito bem. Talvez a maioria de nós que estamos aqui não tivéssemos tido notícia, mas nesta semana mais um projeto foi questionado e, inclusivamente, 2 colegas nossas foram exoneradas, ou vão ser exoneradas. Trata-se de uma questão politiquice, melhor dizendo, no Brasil, mas que vem na sequência de muitos outros casos. Basta que haja dentro da escola, que está com um projeto diferente, uma pessoa ou 2 para que tudo se complique. E depois eu vou escrever nas minhas cartinhas, né? Aliás, já dei a entender que irei escrever. Mas a razão por que eu estou aqui hoje a falar-vos disso é que eu compreendi desde 2004 que se a escola que se envolve num projeto coerente não tem autonomia, pelo menos a autonomia pedagógica, o projeto corre sempre riscos de desaparecer quando um diretor muda de opinião, porque infelizmente é assim, enfim, quando alguma gente resolve complicar. E estou a falar isto porque uma das primeiras tarefas que há para fazer nesta transformação é exatamente conceber em Portugal uma minuta de autonomia da escola e no Brasil uma minuta de termo de autonomia de escola. Dirão, pois, e depois o que fazemos com elas? Aquilo que nós fizemos na Ponte há 40 e tal anos. Não se chamava ainda contrato de autonomia. Aliás, nem havia lei de base do sistema educativo naquela altura. Mas quando a lei de base do sistema educativo surge, eu me envolvi com outras pessoas bem mais sábias do que eu na questão administrativa, entre as quais um senhor chamado João Barroso, que é doutorado em administração, e com advogados e tal, nós fomos partindo da lei de bases, que fala da autonomia de escola, assim como a lei brasileira, no artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases,
nós fomos construindo aquilo que se chamou o enquadramento jurídico da autonomia das escolas. Decreto-Lei 43/89, de 1 de fevereiro, listei os artigos todos e os parágrafos. Foram 3 anos de trabalho. Depois da publicação desse decreto-lei, o João Barroso e uma equipe bem competente concebeu aquilo que se chamou o Decreto da Autonomia. Foi publicado em 97. Portanto, estão a ver que o ponto começou em 76 e passados 21 anos, 21, mais ou menos isso, foi publicado o decreto. Parece que são mais de 20 anos para ter autonomia. Mas, quando saiu o decreto, em 1996, nós tínhamos sido considerados a melhor escola, aquela coisa toda, o primeiro prémio, dos concursos de inovação, essas tretas. E nós ousamos pegar no nosso contrato de autonomia, que já tínhamos preparado, e enviá-lo para o Ministério. Esperamos 7 anos. Em 2004 foi assinado o primeiro contrato de autonomia que uma escola pública celebrou com o seu Ministério da Educação. O primeiro, no mundo. Esse contrato nos libertou de problemas durante muito tempo. Mas, volto a dizer que nós não estamos aqui para fazer paliativos de um velho modelo, nós estamos aqui para conceber uma nova construção social. E vão ver porquê. Nós tínhamos, através do contrato, o direito de fazer concurso direto para o professor. E nos 2 anos que ainda estive por lá, eu participei em 2 júris, contratamos, despedimos, e é assim que tem de ser. Quando um professor concorre para um projeto, para cumprir esse projeto. Não concorre para ficar perto de casa. Por acaso é bom ficar perto de casa e a própria lei diz que o professor deve residir. Então nós demos prioridade a quem morava, residia perto também, mas com critérios, parâmetros muito bem definidos e um concurso universal. O nosso contrato de autonomia só poderia ser negociado ou extinto ou denunciado por 2 razões. A ideia é que eu conheço muito bem o contrato de autonomia para afirmar isto que estou a afirmar. Uma das razões, por negociação entre as partes e acordo, para alterar algum ponto, mas só de 3 em 3 anos. Ou que houvesse uma avaliação externa negativa. Bom, já passaram 13 anos, não é? Depois da assinatura desse contrato, e o que acontece é que 13, mais, 2004, 2023 eu sou muito mau em matemática, 19 anos. O que acontece é que todas as avaliações externas realizadas de 3 em 3 anos foram consideradas ótimas e, portanto, por essa via. Porém, eu creio que agora vou falhar algumas datas, mas também não importa, talvez o Luís me possa ajudar. Por volta de 2007, 2008, um senhor, que eu não cito para não o insultar, fez um parecer no Conselho Nacional de Educação que propunha que os órgãos coletivos se extinguissem e voltasse o órgão unipessoal, ou seja, o diretor. E como sabemos, o diretor não é autónomo. 2008. 2008, obrigado. O diretor, por melhor que seja, como é o caso do Luís, ele tem de obedecer. Tem de obedecer, tem dever de obediência hierárquica. Portanto, foi um regresso a 40 anos atrás. E o que aconteceu? Tiraram-nos o direito de escolher os professores, não tiraram o Conselho de Direção, não chegaram a tal ponto, mas um ministro de má memória fez isso. Ou seja, cometeu um crime. Ou pelo menos
uma ilegalidade, porque não poderia fazê-lo. Ou seja, essa lei de 2008 não tem efeitos retroativos. A ponte tinha direito de escolher os professores e assim deveria continuar. Então estão a ver que mesmo com um contrato de autonomia, o Ministério não é pessoa de bem. O que é que nós temos a fazer? Como já vos falei, fazer um termo de autonomia no Brasil e um contrato em Portugal. Depois, o núcleo do projeto e o turma piloto entrega à direção da escola ou à direção do agrupamento essa minuta para negociação. E, após a negociação, o diretor ou o diretor do agrupamento enviará para o Ministério ao abrigo da Lei de Base do Sistema Educativo. E depois é esperar que seja celebrado. Porém, e agora é que está aqui a grande questão. Se eu falei daquele caso de Mirantão no início deste encontro, foi por duas razões. É que nós somos Mirantão e que teremos de agir assim, um por todos, todos por um. Segundo, porque o prefeito pretende exonerar, parece que ainda vai haver reunião terça-feira, mas penso que não vai resultar, pretende exonerar a direção. Reparei bem, exonerar a direção. Sem um despacho, um decreto que diz que as nomeações políticas podem ser desfeitas em qualquer momento sem explicação. Não é? Estamos num Estado de Direito? Não estamos. Então vamos lá, ver se eu acabo. Quando nós fizermos a entrega desse contrato de autonomia, ou do termo de autonomia no Brasil, e que deve ser muito urgente, para quem não tiver, eu envio alguns exemplares, alguns modelos, a partir do momento em que nós entregamos isso, nós teremos de acrescentar que nós não estamos a trabalhar dentro do instrucionismo, dentro dessa escola massificada. Nós estamos numa nova construção social e que, ao abrigo da lei, no caso do Brasil, o artigo 15º, 12º, 16º, 23º e muitos mais, nós temos todo o direito, mesmo se a direção da escola não permitir, de assumirmos-nos num regimento interno ou regulamento interno em que não há diretor e que, portanto, não pode ser exonerado, e onde há apenas colegiados. A partir daí, dizer-lhes que estamos numa nova construção social, de acordo com a lei de bases, porque as escolas não estão de acordo com a lei de bases, nem com o projeto educativo da escola. Dizer que estamos dentro da lei e fundamentados nas ciências da educação. É assim que tem de ser. E depois esperar a reação, que eu imagino qual seja. Mas qual seja a reação, ela vai cair por terra, porque nós estamos numa nova construção social, onde não se aplica, por exemplo, cargas horárias, concurso de professores arbitrários, não cabe. Não cabe. O artigo 48º português, no primeiro parágrafo, diz que o professor deve residir na área onde trabalha. Está lá escrito. Pronto, por exemplo. Que as escolas têm que se reger democraticamente, é o parágrafo 2º. Isso não é feito. A impunidade total. Agora, isto que aconteceu a Mirantão, que seja um sério aviso àquilo que nos pode acontecer também. Então, meus amigos, minhas amigas, enviar rapidamente para as direções de escolas e direções de agrupamento a proposta, uma minuta de termo ou contrato de autonomia, conforme o país. E propor negociação, diálogo, mas de imediato passar a trabalhar em função desse documento. Porque se o diretor não lhe apetecer negociar ou não lhe apetecer mandar, quero lá saber. Eu não estou na construção social do diretor, eu estou na construção social que a lei de base estabelece. Uma escola que a todos dá direito à educação. E essa que aí está não dá.
Está fora da lei. Entenderam? Já sei que vai haver problemas, já sei. Nada de confronto. Tudo fundamentado na lei e nas ciências. Mas, por favor, preparai as minutas imediatamente e enviai-as para quem de direito. Sempre acreditando que os burocratas são pessoas muito hábeis e que vão encontrar certamente motivos e argumentos ou pseudo-argumentos para, mesmo com termo e contrato, complicar a nossa vida. Finalmente, dado que eu presumo que já tenham feito a análise do projeto político-pedagógico, ou projeto educativo português, vamos ver se os valores que lá estão, não é? Se fazem parte da nossa prática, não é? Vamos ver se os princípios são coerentes com aquilo que está na lei de base e, a partir daí, nós iremos fazer um regimento interno, que também é urgente, tem de acompanhar o projeto e a proposta de contrato de autonomia. E o que eu estou a falar é aquilo que tem de ser feito, porque foi o que nós fizemos na ponte. Foi o que nós fizemos, nós somos escola pública. E a lei é quase igual a do Brasil e de Portugal. Quase igual. Portanto, pois é, meus amigos, eu lamento estar a falar destas coisas, a ocupar-vos o tempo com estas coisas, porque isto me incomoda muito. Me incomoda ver pessoas maravilhosas como a Mariana e outras serem trucidadas, serem desrespeitadas. Ver as crianças a correr risco de voltar a ser para a torta e de não aprender. Só porque uma senhora vereadora, uma Palerma, uma vereadora, resolve pegar numa professora que não concorda e num pai ou numa mãe e pronto, e vai para a Câmara e vai e decide, e pronto, é assim. Não acham que eu tenho razão para estar mal disposto? Então vamos evitar, porque estar mal disposto é muito mau. Eu não quero. E então, portugueses, depois da manhã estarei aí. Não vai ficar pedra sobre pedra. E dia 27 estaremos com o Ministério, não é, Luís? Estaremos com o Ministério. Se o Ministério quiser estar connosco. Ele disse que vai, não é? Esperemos. Se não for, problema dele. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Eu não esperava por este momento, mas a vida me trouxe várias coisas, uma delas eu não posso dizer, porque é de caráter íntimo, a outra foi esta possibilidade de realmente os projetos ganharem autonomia e as pessoas não serem prejudicadas. E vamos lá. Quem tem evidências de aprendizagem para mostrar? Quem tem evidências de aprendizagem? Amigo Zé, Sim. Eu, como guardião das mãozinhas, ainda que de forma meio atípica, eu lembro que no nosso último encontro, ao final, algumas pessoas tinham levantado questões e o tempo não comportou, ficou definido que seria trazido, né, no começo ou do nosso encontro de hoje. Então, talvez seja o caso de abrir para essas pessoas que ficaram com essas pendências. Sim, porque essas pessoas, provavelmente, já fizeram alguma coisa. E quando se faz alguma coisa, fica-se com dúvidas, com dificuldades. Vamos lá, então, que venham essas perguntas. E se alguém souber responder, que não eu, tanto melhor. Se ninguém quiser responder, eu respondo. E então, cadê essas perguntas? Visite. Eu gostaria de reformular, então, alguém que estava na reunião passada tem perguntas que não conseguiram trazer e ficaram para essa semana?
Só para esclarecer, porque talvez, eu estou vendo aqui, ao que parece, as pessoas que deixaram as perguntas na semana passada não estão presentes, mas só confirmando mesmo se alguma das pessoas que ficaram com perguntas gostariam de trazer agora. Enquanto não surgem as perguntas, eu vou fazer um esclarecimento. Quando a pessoa está presente nestes encontros, é porque gosta de conversar, é evidente. É porque já fez alguma coisa e tem dúvidas, tem dificuldades. Ou para partilhar as evidências de aprendizagem. Portanto, não é preciso estar em todos os encontros. Não há registro de presenças, não é? É preciso estar nas suas escolas, nas suas comunidades, fazendo os trabalhos que têm de fazer. E quando precisarem, estarem aqui presentes. Quando for criado o grupo de trabalho nos diversos lugares, eu prefiro que as questões sejam colocadas nesses grupos de trabalho. Se não forem resolvidas, então sim, virem para este encontro. Mas este encontro vai ser gradualmente, até dezembro, espero bem, o momento que nós tínhamos das comunicações, em que as crianças diziam: eu quero mostrar o que já aprendi. Né? As evidências. Agora, depois de dizer isto, penso que já está aí alguém com uma perguntinha. Espero bem. Eu já fiz uma pergunta. Quem é que tem evidências para partilhar? Olha, Luiz, com você a palavra. Obrigado. Eu vou tentar gerir o meu próprio tempo, não é? Uma vez que sou o guardião do tempo, então vou tentar não ultrapassar os 5 minutos. Não tanto para mostrar uma evidência, mas para comentar aquilo que o Zé disse no início, que o Zé falou de algo que nasce da base, né? Que nasce num conjunto de professores, que nasce num conjunto de pais. Mas aquilo que o Zé falou, e que é inteiramente verdade, não é tanto assim quando nasce do topo. Ou seja, quando a vontade de mudar é de um diretor, é de um conselho diretivo, de uma instituição que tem pessoas responsáveis e autónomas para fazer esta mudança. Então, nós não estamos com a preocupação que o Zé falou, estamos a fazer o caminho de plano de inovação que existe em Portugal e logo a seguir, se o tempo e o trabalho permitirem, um contrato de autonomia. Portanto, o Zé, quando falava, proponham à direção um contrato, aqui no meu ambiente ninguém tem que me propor nada, não é? Porque eu próprio já me propus seguir esse caminho. Portanto, o nosso caminho aqui em Lisboa, que o Zé já conhece e que vai ver outra vez, é este plano de inovação que permite às escolas fazer um pouco diferente. Aqui no primeiro ciclo para o ano não vamos ter turmas, vamos ter grupos, e depois o contrato de autonomia que nos permitirá, se o governo quiser, contratar os nossos docentes. Foi só um pequeno à parte, em menos de 2 minutos, ok? O Luís é uma espécie em vias de extinção, ou uma espécie que começa a ser visível, porque é muito raro que um diretor estabeleça este projeto e convide que faça, não? É muito raro. Em Portugal já até estou admirado porque surgiram vários, não é? Mas vamos lá ver o que é que dá. Porque os diretores, como já sabem, não é? Infelizmente, não são autónomos. O discurso ministerial diz que as escolas são autónomas. Em todo lugar eu escuto isso. Como eu sou um velho insuportável, logo a seguir eu levanto a mão e pergunto: dê-me lá o endereço de uma escola autónoma. Eles não dão. É uma autonomia que dá trabalho, Zé. Ou seja, a autonomia
que nós queríamos é poder de decisão, não temos. Mas a autonomia, quando temos chatices à porta e problemas, essa temos toda. Claro. E outra coisa. Em Portugal, quando saiu o decreto-lei 55/18, logo a seguir veio o 181/19. É um despacho, creio eu, que é uma normativa que estabelece as regras daquelas práticas que o 55 propõe, que são práticas inovadoras. E então surge um modelo de plano de inovação que não tem nada de inovador. Primeiro era ridículo, até 30% de gestão autónoma curricular, 30%. Eu perguntei logo, porque não é 31 ou 29? Porra, é que eu parto, está a brincar comigo. E o que é isso de 30%? É a peso e a medida? É quantos conteúdos? É estúpido, não é? Depois abriram isso, porque houve contestação, mas punha-se a hipótese de não adesão. E a maioria dos diretores não aderiu, mesmo com aquela porcaria daquele plano de inovação. O plano de inovação que eu vos propus, esse sim, conduz à inovação, porque é uma nova construção social. Dentro deste sistema, ninguém consegue fazer nada. Ninguém. Consegue-se começar. Consegue-se apenas começar. No chão de escola, no chão da sala de aula. Mas não podemos ficar neste sistema. Tem que haver um sistema de aprendizagem. Que aquilo que existe, este sistema é hierárquico, autoritário, amoral e intelectualmente corrupto. Nunca vai ensinar todos. Os professores estão doentes. Não vale a pena. Então, mas eles esforçam. Esqueci-me de dizer. Se o Ministério perguntar em que projeto do Ministério nós estamos enquadrados, respondem nos das comunidades de aprendizagem. Lógico. Porque em Portugal o Ministério adotou e no Brasil também. Só que aquilo que eles adotaram não é comunidade nenhuma. São paliativos do velho modelo. E, portanto, se nos perguntarem, eu digo sempre, nós estamos dentro do projeto que está lá no site do Ministério. É isto. Podem se inscrever até. Só que não vão fazer aquilo que eles estabelecem, lógico. Bibliotecas estruturadas, tertúlia literária, vamos ler o James Joyce. Olha, é pobre demais para comentar. Vamos adiante. Então. Eu só queria acrescentar aqui ao Zé que o plano de inovação em Portugal é um passo para o projeto, para o contrato de autonomia, certo? Por exemplo, em Portugal, não sei como é no Brasil, em Portugal temos que ter turmas. Cada escola é obrigada a ter turmas e a inscrever os alunos nas turmas e há regras para isso. E nós queremos acabar com isso aqui na escola, com um plano de inovação, ok? Portanto, o aluno, quando se inscreve no agrupamento, não vai para uma turma, não é? Vai trabalhar autonomamente com os seus tutores. E para isso temos que ter um plano de inovação, sim, mas vamos fazê-lo. Pois é, e o plano de inovação que o Ministério pariu tem a ver com carga horária fixa, com as turmas, não sei o quê. Perdão. E eu recebi várias vezes pais que me diziam que já não podiam matricular porque já tinham constituído as turmas e tal. Eu disse, mas não é preciso turma nenhuma, porque você vai trabalhar numa nova construção social, numa turma piloto. Não, o diretor disse que tem que haver turmas e que as turmas estão constituídas. Eu disse assim, diga ao diretor que a escola da Ponte não tem turmas e que é uma escola portuguesa, sabe? Está dentro da mesma lei. Pergunte, onde é que está escrito que todas as escolas têm que ter turmas? A partir daí, silêncio. É prepotência. É isto. Ou então quando uma pessoa me diz, não tem vaga para o meu filho. Não tem o quê? Valha-me Deus. As turmas estão cheias, não é? Está lá escrito na Lei de Bases que a educação é um direito, está na Constituição. Nenhuma escola pode recusar a matrícula. Nenhuma. Se recusar, vamos só para a CPCJ, para o Conselho Tutelar, vamos para o Ministério Público. É preciso começar a mostrar a essas pessoas o mal que elas estão a fazer às crianças e aos jovens. É preciso mostrar, eu penso que elas ainda têm um mínimo de decência, um mínimo de honestidade. Eu acredito que tenho. Então, já viram que eu hoje estou numa catadura. Quando eu vou viajar, né, eu já tarde vou partir para o norte, estou sempre assim,
E fora disso também estou, enfim. Vamos lá. Não há ninguém para mostrar maravilhas, produções. Alguém já fez o contrato de autonomia, termo de autonomia? Alguém tem uma minuta, quer falar dela? É uma evidência de aprendizagem. Entregar o termo de autonomia, o contrato de autonomia, é uma evidência clara que a pessoa assumiu-se em autonomia, em dignidade. Ai, ai. Ora, Bruno. Olá, pessoal. Vou revê-los, Bom, a gente está justamente nesse momento, enquanto comunidade de aprendizagem e dentro, né, da escola pública. O nosso objetivo desde o início, que a gente se tornou, né, educação formal, como prática de educação formal, era construir esse termo de autonomia. Mas a nossa ideia era promover, para não ter essa, vamos dizer, essa preocupação do poder público de assinar um cheque em branco, era de ter uma prova, né? De ter uma legitimidade do que a gente vem fazendo. Então, e a gente vai entrar no último ano da gestão municipal, né? E o nosso objetivo é justamente, a nossa estratégia foi deixar para o último ano, né? Considerando que teria esse tempo de mostrar o nosso trabalho, e nesse último ano que tu fica ali, tá saindo, né? E aí quer deixar uma marca de construir, então, finalmente, esse termo de autonomia. Eu queria ouvir do Zé e dos colegas, porque eu tenho buscado, porque tem esse artigo 15 da LDB que fala, né, de que conceder às escolas níveis distintos de autonomia pedagógica, administrativa, etc. Mas não existe uma normatização que explicite o que é esses distintos níveis de autonomia. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer aos colegas, né? Tem algum outro documento que diz o que é esses distintos níveis? E eu sei, obviamente, que o termo de autonomia é uma maneira de encaminhar esses distintos níveis. Mas parece que a LDB jogou isso, e positivamente, né, que nos dá uma margem importante para o desenvolvimento da comunidade de aprendizagem, mas eu acho que isso entra na lei e depois não há. Como acontece? Né? Existem outros exemplos, além do termo de autonomia, vocês conhecem outros exemplos que se vivenciaram esses distintos níveis de autonomia pedagógica proposto para a LDB, que agora a gente está começando os estudos para escrever isso e finalmente apresentar. Então, quem tiver informações, mais contribuições, estudos referentes a isso, existem outros casos para a gente conseguir mapear e analisar. Nós temos sim já a minuta do termo de autonomia, né, mas a gente quer entender essa... E eu consegui, felizmente, entrar para o Conselho Municipal de Educação, né, que era quem, de certa maneira, oferecia, por vezes, alguma desconfiança da nossa base metodológica, e agora nós estamos, né, estando dentro, é mais fácil de debater. E certamente esse termo de autonomia vai passar por dentro do Conselho Municipal, né? Estando lá para debater, vai ser mais simples. Então, quero aprender, na verdade, ouvir o que o Zé e vocês todos têm aí a contribuir. Valeu. Alô, Luís, queres apresentar alguma coisa? Eu queria estava a fazer uma experiência, queria mostrar umas fotos do que foi a primeira semana de trabalho aqui com os grupos do projeto piloto, mas eu não consigo fazer isso no Google Meet. Não sei se estava a fazer bem, estava ou não. Luiz, você estava fazendo certo, só que você precisava selecionar a aba que você gostaria de quero apresentar. Já apresentei. Eu, para responder ao Bruno, nós aqui, Portugal é diferente do Brasil, claro, e nós já temos uma minuta de contrato de autonomia, mas é uma minuta muito modular, ou seja, é igual para todas as escolas, porque foi o próprio Ministério que sugeriu, não é? Bom,
nós estamos a construir essa minuta de autonomia para, no tempo próprio, podermos apresentar ao Ministério. Para nós, ainda não é o tempo próprio. Eu sei que o José queria que fosse amanhã, não é? Mas estamos a tentar caminhar passo a passo, e o tempo próprio para nós, no contrato de autonomia, talvez seja daqui a 2 anos. Está bem? Mas que trabalhamos já em função desse contrato. Nós não podemos seguir o ritmo dos burocratas do Ministério. Reparei que quando o Bruno pergunta, ou melhor, diz que o artigo existe, 15º, fala da autonomia, mas não está regulamentado. Quando o João Barroso fez o decreto-lei de 97, foi preciso regulamentá-lo. Levou 7 anos para o regulamentar, até ao contrato de autonomia da ponta. 7 anos. E com muitas reuniões, eu perdi tanto tempo com aquilo, mas fez-se, não é? Nós não podemos estar à espera. Nós não estamos enquadrados nessa autonomia de ficção, não é? Estamos enquadrados numa nova construção social, meus amigos, dentro de um projeto do Ministério, das comunidades de aprendizagem. Vamos pôr isto na cabecinha, porque é preciso dizer ao Ministério isso mesmo. E agora vou-me calar, parece que novidades. Temos aqui aquilo que se chama evidências de aprendizagem. Eu não sei, o que é que vocês estão vendo? O que é que estão vendo? Digam-me lá. Duas meninas num quadro. 2 meninas com Pronto, um quadro atrás. Este grupo do projeto piloto entendeu, as crianças entenderam que era preciso uma melhor comunicação entre eles, e como temos crianças russas e de outros países que só falam inglês neste projeto, então as crianças propuseram criar uma espécie de dicionário para que todos entendessem os mesmos conceitos. Portanto, foi proposta deles fazer isto que vocês estão aqui a ver, que depois vai ser posto num quadro no espaço onde eles estão a ter as suas aprendizagens. Pronto, espero que estão a ver, está em português, em russo, em inglês, não é? Para que eles possam entender entre eles. E não foi a professora que propôs. Isto foi uma descoberta das crianças. Em uma semana eles propuseram isto. E agora, Luís, se eu me armasse em tutor, o que não é o caso, sou um amigo que faz parte de uma equipe que está aqui, este núcleo duro que vem aos sábados, eu iria entrar em negociação contigo para ver se isto é uma evidência de aprendizagem. Muito bem. Primeira questão. Para isso, nós temos que perceber quais são os conteúdos desta formação. Qual é o objetivo em que este slide entra como evidência de aprendizagem? Poderá ser considerado como tal? Então, o portfólio é negociado. Eu diria, porque é o tutor que se manifesta, diria que sim. Diria que sim, dentro da área socioemocional, portanto, situaria numa área, porque também as leis de base, os projetos estão, enfim, uma base nacional curricular aqui do Brasil, estão construídos segundo áreas. É uma iniciativa do aluno que já mostra alguma autonomia. Quando diz que foi por iniciativa deles, terá sido, mas alguém os autorizou, alguém os preparou. Não é por acaso. Ou seja, criaram um novo contexto. Então, esta evidência poderia caber em 3 ou 4 dos critérios que me vão levar em dezembro a dizer que vós estáis aprovados ou reprovados. Estou brincando. Porque para se fazer um protótipo de comunidade, que é isso que se pretende, como a turma piloto ou de outro modo, há uma série de critérios que é preciso concluir. E este serve, naquilo que eu estou a pensar, eu tenho de cor, para 2 ou 3 dos critérios. E, portanto, um dia vou enviar, agora não, para o ano, as nossas grelhas de análise de portfólio com 12 critérios fundamentais. Isto não se brinca em serviço. Nós estamos agora muito devagarinho, vendo se podemos criar as turmas piloto e tal, criar condições, porque
A sério, é em 2024. Aqui já é sério, mas vamos ver o que vai acontecer. Zé, posso dizer? Sim. Nós entendemos isto, nós, os 5 que estamos a trabalhar, os 6 comigo que estamos a trabalhar neste projeto, entendemos isto como um início de criação de regras de convivência. Porque era preciso que eles conseguissem comunicar uns com os outros nas coisas básicas que fazem parte do seu dia-a-dia, e muitos destas crianças vieram de outro país há muito pouco tempo. Russos, do Nepal, por exemplo. Depois desta experiência do quadro, eles foram 2 a 2, um português e um estrangeiro, foram 2 a 2, fazer uma espécie de elencar uma série de conceitos e de palavras portuguesas que todos precisavam de conhecer no dia-a-dia. E, portanto, isto foi uma sessão de aprendizagem de melhoria da comunicação. Melhoria da comunicação. Estão juntas há apenas uma semana. Ok? Bom, isto que eu vou dizer ao Luís é válido para todos nós e para aqueles mesmo que estão ausentes. O Luís, a partir desta imagem, pode construir uma evidência de aprendizagem comentada, portanto, para além da imagem, comentar, e começar a construir o seu portfólio de avaliação. Começar a construir os portfólios, com imagens, texto, vídeo, tudo o que podes ter em imagem. Mas vai ser preciso também, eu vou enviar, talvez para a Zizi, eu acho que já mandei, mas pronto, o conjunto de objetivos desta formação. Então, estão a ver agora as 2 crianças, não estão? Sim. Estamos vendo. O rapaz de cima é russo e o rapaz de vermelho é português. E, portanto, eles tiveram... o português esteve a ensinar ao russo algumas palavras importantes no português. E provavelmente vice-versa. Talvez, não sei. Isto está nos programas de língua portuguesa, sabias? Em inglês. Vão ver quais são. Eu estou a falar com adultos, mas vais falar com as crianças. É isomórfico. Então já tens aqui muita coisa, Luís. Vamos reunir. Estou aqui a ver a minha amiga Marta. A minha amiga Marta, lá na 115 Norte, já fez tanta coisa, que tem tantos documentos, que ela nem precisa de fazer nada, porque já está feito. Mas gostaria que ela um dia aqui contasse aquilo que produziu. E aquilo que ela for dizendo vai sendo transformada em portfólio, em evidência de aprendizagem. Porque os professores têm que aprender a ser professores. Eu já vos disse, agora, eu sou muito cruel. Quando começo agora as minhas práticas, não é? Eu começo assim. Acho que alguns já ouviram, mas quem não ouviu, escute. É cruel, vamos ver que é. Eu digo assim, quando eu fui para professor, eu sabia muito de tecnologia e eletrotecnia e tal, mas não sabia ser professor. Eu sabia dar aula. Eu era um dador de aula. Olha, quando eu digo isto, imaginam o ambiente como é que fica, não é? E já fiz isto 2 ou 3 vezes e vou continuar, porque é preciso mostrar que uma coisa é ser professor, outra coisa é dar aulas. Percebe? Pois é. Bom, está aqui a Camila, penso que a Mariana também está por aí. Estamos já a 15 minutos do final. Eu iria consultar-vos sobre... Já existe um grupo no WhatsApp, mas pergunta, se puder juntar-vos a esse grupo, ótimo. Gostaria que a Mariana, a Camila, creio que está aí, dissessem o que é que nós podemos fazer para que nós sejamos todos mirandão e que seja o último dos casos que temos de resolver. Se não quiserem falar, não falam, ok? Mas eu proponho que sim, porque tem a ver com a autonomia de escola. Já agora, Bruno, há bocadinho eu falei de que o artigo 15º não está regulamentado. É um dos 4 artigos que não está regulamentado. Mas já tiveram tempo de regulamentar. Há um tempo atrás houve um senhor diretor, não é diretor, secretário, que disse, professor, a gente não pode pôr em prática, não está regulamentado. Eu disse, não, regulamente. A lei de diretrizes e bases está aprovada há mais de 20 anos, cara.
Não tiveram tempo, mas tiveram tempo para regulamentar aquilo que é burocrático. Mas mais do que isso, Bruno, o Plano Nacional de Educação, que termina em dezembro, a meta 19 estabelece, eu vou ler de memória, estabelece a meta 19, que os municípios, os Estados e o Distrito Federal, no prazo máximo de 1 ano, a partir de 2014, claro, deverão criar condições de gestão democrática nas escolas. Está lá escrito. Sabeis quantos fizeram isso? Nós temos 5.600 municípios, 27 estados. Quantos? Pois é, eu sei. E se alguém quiser discutir, eu discuto. Para mostrar que está tudo fora da lei, porque não cumpriram a meta 19. Porque se tivessem cumprido, teriam feito a regulamentação. Dá para entender? Sim. Só para deixar registrado, a Zizi está com a mão levantada e não sei se Carolina e Mariana vão falar. Ok, então vamos calar. Obrigado. Agradecida, Mauro. Eu estava perguntando se tinha alguém presente aqui na reunião de Mirantão, como o amigo Zé estava colocando, porque eu acredito que a Camila colocou que é de São José do Embaçaí de Maricá. E acho que essa Mariana não é também de Mirantão, então não temos ninguém presente hoje, amigo Zé, dessa construção, só para esclarecer. Aí eu teria uma outra colocação para fazer, mas Mauro, por favor, se você quiser colocar primeiro, depois eu complemento. Peço desculpa à Mariana e à Camila, porque eu estou a ver mal, cada vez pior, e não consegui distinguir o rosto. Bom. Então, amigo Zé, eu acho que o caso de Mirantão tem muito a nos ensinar, né? E pelo que eu compreendi do processo lá, eu acho que cabe uma reflexão para nós, né? Existe esse problema, uma grande origem, é uma pessoa na equipe que, vamos dizer, não aderiu a essa definição do conselho gestor e que pretende continuar fazendo o que sempre fez, e com isso inflamou uma mãe também que se mostra muito irritada lá quando vai à Câmara de Vereadores, né? Então, eu acho que esse caso ele traz reflexão, porque nós queremos ter autonomia, e essa autonomia não é eleição, não é, vamos dizer, por maioria, né? Ela depende dessa interlocução com aqueles que não querem mudar, que vão possivelmente oferecer algum tipo de resistência, né? Não, essa é a minha dúvida, essa é a minha pergunta. Do ponto de vista operacional, é claro que conquistar a autonomia é um processo de diálogo, mas não é determinístico a gente ver que todos vão concordar. Talvez você possa comentar especificamente esse aspecto. Sim, sim. Eu sou adepto da sociocracia, isto é, não gosto de maiorias e minorias. Mas, atenção ao mas. Olhai, há 47 anos, só uma pessoa queria. Havia dezenas que não queriam. Era a situação contrária. Se eu fosse respeitar a opinião dos outros, a vontade dos outros, a escola da Ponte não aconteceria. Então, durante cerca de 15 anos, nós fomos aumentando o número de pessoas, porque nós não obrigávamos ninguém a fazer aquilo que não queriam. Ninguém pode obrigar, aí houve um erro. Se essa senhoreca não quer, pronto, não quer, fica lá na sua salinha e que Deus lhe perdoe. Mas quem quer tem direito a querer e a fazer o bem para as crianças. Tão simples. E foi o que nós fizemos. Ao fim de uns 15, 16 anos, eu era diretor da escola e contei as espingardas. Compreendem? Nesse ano já éramos maioria.
Então, se eles nos tinham feito perder tanto tempo, tanta paciência, me tinham acusado de pedofilia, que tinham feito tudo o que não deveria ser feito, calúnias, manipulações com os pais e tudo mais, quem não queria fazia isso. Eu fui para a primeira reunião do ano letivo e disse assim: colegas, agora somos maioria. Quem quiser entrar no projeto, entra, quem não quiser, vai embora. Resultado, foi muita gente entrar no projeto, embora... Mas houve uma que não quis. Lá estamos nós com uma. Tem que haver sempre um. E nós tínhamos que concordar com ela. Ela não quer. Eu disse: minha senhora, então se não quer, vá para outra escola. Se este projeto me agrada, o projeto é este. E o que a senhora sabe fazer não serve nada para este projeto. E ela respondeu que iria continuar a dar aula. E eu disse: mas olha, não vai haver turmas, nem vai haver salas de aula, como é que a senhora vai dar aula? Então se não puder, não faço nada, fico aqui. Ok. E ela ficou. Na primeira semana, ela ia para as salas de aula fazer crochê e ler a revista Caras. E eu falei com os pais. Reparei o que eu estou agora a dizer. Falei com os pais. Com a comunidade. Porque o projeto é da comunidade. E os pais sabiam muito bem que nós estávamos a fazer muito melhor do que essa senhora, que ia fazer crochê e ler a revista Caras para dentro dos espaços de aprendizagem. As crianças vinham-me dizer: olha, a dona fulana está a ler uma coisa. Está bem, eu ia lá, a dona fulana. Não, você não me tira daqui, eu faço queixa ao sindicato, eu vou para o tribunal. E, efetivamente, a lei protegia. Ela era efetiva, podia estar até ao fim da vida naquela escola. Mas era um mau exemplo. E o projeto não tinha nada a ver com o que ela fazia. Como falei com os pais disseram: a gente vai resolver. E resolveram. Passada uma semana, na reunião do Conselho Escolar, essa fulana veio e disse: olha, colegas, realmente eu tenho agido menos bem e tal, não quero complicar o projeto e vai saber, eu vou concorrer para outra escola. E foi embora. Só que eu fiquei pensando, como é que ela muda de opinião de uma semana para a outra? E aí fui junto dos pais e perguntei: alguém sabe porque é que... E um deles começou a rir, disse: o que é que foi, fulano? Nós fomos falar com ela. E o que é que lhe disseram? Perguntámos se ela ia ler a revista Caras e fazer crochê para as salas de aula, e ela disse que sim. E nós dissemos que nós não autorizávamos isso, porque isso não está de acordo com, é mau exemplo e tal. E ela respondeu que ela ficaria na escola o tempo que lhe apetecesse, não iria dar aula, não queria saber de projetos, e que se algum pai que quisesse intimidá-la, que ela iria logo para o Ministério Público. Aí o pai disse: olha, minha senhora, então estamos com um problema para resolver. Ela: que problema? É que aqui, ao fim da tarde, quando saímos da escola, não tem iluminação pública. E há pais que batem em professores, sabe? Mandam-os para o hospital. Então nós estamos preocupados consigo, sabe? Que há pais que batem em professores. Foi de modo menos correto? Foi. Mas ela foi embora. É a mesma coisa. Se uma maioria, o caso de Mirantão, uma maioria aprova um projeto e essa senhoreca que não concorda se mete na sua sala de aula, e é respeitada na sua dissidência, mas ao mesmo tempo vai complicar a vida do projeto a tal ponto que acontece o que aconteceu, valha-me Deus. Vamos ser bonzinhos? Agora, as cartas de apoio são importantes. Eu peço à Zizi, ao Mauro, não sei o endereço do WhatsApp, somos todos Mirantão, porque não é Mirantão. Mirantão é agora, a seguir vai outro. O Bruno que se cuida, mesmo na situação em que está. Cuidado. Nós estamos a lidar com gente com baixa consistência ética, que dão muito maus exemplos às crianças. Não vamos brincar com isto. Então vamos defender Mirantão. Eu acho que o Léo queria falar, eu vi aqui. Ia falar, amigo Zé, mas ele se desculpou, ele teve que sair. Uma questão pessoal e saiu. Então, quem está na fila agora Bom, consegui aqui novamente. Bruno, eu gostaria de fazer um complemento com relação a essa construção da autonomia. Eu vejo que uma coisa que ajuda bastante
é você estabelecer a etapa de autonomia. Porque muitas vezes o que acontece é que se nós tentamos trabalhar e para todos, todas as frentes ao mesmo tempo, nós não conseguimos fazer nenhuma construção. Porque a tendência a ter restrições específicas em várias áreas é complexa. Então, se nós focamos em uma área para trabalhar essa construção de autonomia, do termo de autonomia, para conseguir autonomia ou metodológica, ou pedagógica, ou com relação a professores, ou com relação ao tempo, tem várias questões que normalmente são as que dificultam, que é normalmente o tempo de aprendizagem, é o complexo, porque tem a correlação que todos os projetos normalmente começam e tem essa constituição em contraturno, até nós conseguimos fazer, de fato, o projeto se tornar, ter essa autonomia da construção, que é o que você já conseguiu, né, Bruno? De já conseguir estar dentro, matriculado dentro da construção, isso é uma etapa que eu vejo que é da autonomia. Agora, eu vejo que as outras etapas de autonomia, que é até a escola, ter uma possibilidade onde tem uma integração para outras escolas, dessa mesma metodologia assumida, agora que você tem essa possibilidade no Conselho de Educação, eu vejo a sugestão de realmente você estabelecer pelo menos 3, 4 ou 5 parâmetros que possibilitem esse desenvolvimento de autonomia. Então, o tempo de aprendizagem eu daria a sugestão, o outro com relação à metodologia, o outro com relação à questão da seriação, que é uma outra dificuldade também, porque tende a ser levado como pedagogia do campo, né, ou multisseriação, ou seja, no Brasil, para quem não conhece, tem a pedagogia do campo, que ela possibilita ser trabalhada por projetos, e acaba que os aprendizes têm possibilidade de trabalhar em multisseriação em algumas construções. Mas não é isso a comunidade de aprendizagem. Mas eu vejo que alguns embasamentos nos ajudam a colocar que é possível sim ser feito. A outra construção importante que eu vejo também de autonomia por projetos, é ter essa possibilidade de trabalho de projeto de pesquisa, através de roteiro e portfólio, que é outra dificuldade também, que você já conseguiu também nessa organização aí, né, Bruno, que serve também como uma base de fundamentação, porque normalmente a dificuldade é na hora da evidência de aprendizagem, porque nós temos que ter a definição clara de quais são as evidências de aprendizagem que de fato comprovem essa aprendizagem pelo portfólio, para nós podermos apresentar com um roteiro consistente, porque aí ele está de acordo e tem uma construção comum com a BNCC sem nenhum problema, já que a questão não são disciplinas, e sim conhecimentos, e isso nós já temos uma base bem fundamentada também. Então, daria a sugestão, pelo menos desses 3, 4, se você conseguir ter uma deliberação dessa autonomia para demonstrar que é possível fazer em outras escolas também, conseguiria ter melhor habilidade para depois fazer uma correlação com o deputado, né, trabalhar com a Câmara de Deputados para conseguir fazer com a Secretaria de Educação uma normativa, isso para o Brasil, né, em Portugal são agrupamentos, é um pouco diferenciado, mas no Brasil, pela Secretaria de Educação ou com relação à Câmara de Deputados, ou com relação a mães e pais, que também nós sabemos que é uma possibilidade que normalmente é o mais difícil, que é conseguir com que as mães e pais assumam fazer essa construção diretamente, onde elas vão até a Câmara solicitar essa autonomia para esse projeto. Mas isso também, essa ajuda social é muito importante ligada à família, porque tendo essa autonomia da família solicitando essas construções, nós temos possibilidade de fundamentar também esse projeto para que ele se torne, de fato, a construção de aprendizagem, e não somente um projeto de extensão escolar ou um projeto de extensão de alguma associação, ONG ou instituição. Mas eu daria essas sugestões também, não só para o Bruno, mas como complemento, mas para todos, para nós pensarmos claramente quais são os pontos que nós precisamos fundamentar para ter essa autonomia, que ela é fazendo. E não é fácil, não tem deliberação de cara, realmente é uma construção, e cada construção que nós conseguimos evidenciar, nós conseguimos ter um pouco mais de autonomia. Lembrando que a autonomia é interna, começa dentro de nós. Então, se nós colocamos que nós podemos fazer, nós conseguimos fazer. E depois nós vamos conseguindo trazer essa construção para que todos possam fazer também. Não só nós, né, dentro desse grupo ou de um núcleo, mas sim de toda a comunidade que está presente, tendo esse apoio. Mas é isso, agradecida. Vejo que eu passei o tempo 1 minutinho. Eu peço-vos para lerdes as cartinhas que vão sair na próxima semana. É só isso. Leiam, comentem,
estou de acordo com a Zizi, tem que ser por etapas, não é? Bem conquistadas, mas nós teremos que nos anteciparmos, entregando às direções um projeto educativo, um projeto político-pedagógico coerente, um regimento, um regulamento coerente, e dizer que a fundamentação pedagógica ou antropológica, que eu prefiro, é aquela que ele está. E que só queremos pôr as escolas dentro da lei. Pôr as escolas dentro da lei, porque elas estão fora da lei. Tá bom? Eu vou escrever. Depois me direis no próximo sábado, que eu estarei em Portugal, que eu estarei na escola do Luís, de manhã, no sábado, não é? Não, sexta. Não? Sexta-feira. Ok. Então, gratidão. Fica em paz. Este velhinho vai escrever a cartinha do dia. Grande abraço a todos e a todas. Até o nosso próximo encontro. Está valendo muita coragem e esperança. Vamos esperançar e fazer. Agradecer. Valeu, pessoal. Até a próxima. Gratidão aí pelos comentários e contribuições. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Próxima. Tamo junto.